Na manhã desta quinta-feira, a Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares e ao Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes esteve reunida no plenário da Câmara Municipal de Natal. O objetivo da reunião, presidida pela vereadora Camila Araújo, foi debater o processo de escolha dos novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2024-2028. Neste processo tem surgido vários questionamentos, argumentações de falhas, irregularidades, incongruências, e isso nos preocupa, porque é um processo muito importante, onde tem que haver a ampla divulgação, a possibilidade de uma ampla participação daqueles que querem concorrer para serem os novos conselheiros tutelares do município de Natal. Sendo essa uma função muito importante, eu julgo que eu fui conselheira tutelar, então foi a função mais importante que eu desempenhei na minha vida, que é de defender e proteger e garantir direitos à criança e adolescente. Então, nós nos reunimos aqui para questionarmos a questão das provas, né? Tivemos um número muito pequeno de candidatos que foram aprovados na primeira fase. Sabemos que a segunda fase, que está prevista para ser divulgado dia 14 de agosto, há uma possibilidade de reduzir ainda mais esse número de participantes, e isso dificulta o processo democrático de escolha, porque os conselheiros tutelares aprovados nessa prova, os candidatos, eles vão concorrer a uma eleição no município de Natal. Então é importante que tenha-se o maior número de candidatos para que a população possa conhecer o que é o conselho, o que o conselheiro vai fazer, né, desempenhar durante 4 anos no município de Natal, e para isso é importante que se possibilite o maior número de candidatos para participar desse processo. Para o promotor Marcos Aurélio, existe a necessidade de que o processo seja o mais transparente e democrático possível. Ele aponta como assertiva a escolha da Comperv para a elaboração e aplicação das provas de conhecimentos específicos e destacou o papel fiscalizador do Ministério Público. É preciso que a gente compreenda que existe um órgão que é o responsável por tomar as decisões, por decidir sobre a habilitação, desabilitação, registro dessas candidaturas, se vai ter urna eletrônica ou não, associar com que há todo um aparato que é necessário para esse tipo de... que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONDIC, que tem uma comissão eleitoral com essa responsabilidade. Isso tem sido acompanhado muito de perto pelo Ministério Público. Então, o que é que eu posso anunciar? A gente fez, inclusive, uma recomendação preventiva, com vários passos que têm que ser seguidos, têm sido seguidos. A gente teve muita preocupação em que as provas fossem produzidas por uma entidade séria, respaldada, e foi contratada a Comperv, que é reconhecida aqui no Rio Grande do Norte como uma empresa com expertise ligada à Universidade Federal, com expertise em concursos públicos e seleções, foi feito por ela. E o que tem acontecido é um anseio natural, mas é um pouco até antecipado, dos candidatos por conta do primeiro resultado que aconteceu na prova objetiva. Nós estamos aguardando ainda os recursos, o resultado dos recursos. Estamos insistindo na necessidade até de ampliar, antecipar o resultado da prova subjetiva para se ter uma ideia de quantos candidatos estão habilitados. A partir dessa quantidade de candidatos habilitados, a gente vai ter a necessidade de provocar o órgão competente para que ele tome algumas decisões, para que a gente não faça um pleito com candidatos insuficientes, sem um trabalho democrático, mas isso no momento em que a gente tem essa definição. O presidente da Comissão Eleitoral do CONDICA, Cristiano Manuel, afirmou que o processo de escolha dos conselheiros é conduzido de forma séria e transparente. Ele também falou sobre as urnas eletrônicas e recursos dos candidatos. Nós estamos também com esse alinhamento junto com o TRE nos últimos ajustes. Por quê? Porque é uma preocupação nossa o número de urnas, né? A gente se preocupa muito com isso desde o início do processo, para que a gente tenha urnas suficientes para que as pessoas possam, no próximo dia 1º de outubro, votar e escolher candidatos e candidatas que vão concorrer nesse pleito aqui em Natal. Cristiano Manuel destacou ainda a possibilidade de realização de reabertura do processo ou de eleição suplementar. Nós tivemos, algumas regiões que só tiveram, depois da prova objetiva, 7 candidatos aptos a terem a prova dissertativa corrigida. Então, diante dessa informação, diante desse resultado dessas provas, a gente está aguardando as provas dissertativas para a gente ter a real dimensão de tudo isso, para deliberar sobre a reabertura de prazo ou sobre uma eleição suplementar posterior a isso. Então, a gente, enquanto comissão eleitoral, a gente vai consultar a comissão, a gente vai deliberar sobre isso, a gente vai consultar o Ministério Público, que é um parceiro nesse processo,
já tem 2 resoluções que regulamentam essas possibilidades, né? Tendo em vista esse número insuficiente de candidatos, e aí a lei ela estabelece que precisa ter no mínimo 10 candidatos para que ocorra a eleição. A gente precisa sentar e avaliar tudo isso para que a gente tenha sim o processo com a mais pura tranquilidade no dia 1º de outubro, né? Para que de fato as pessoas tenham um número de candidatos suficientes para votar. Se porventura houver uma eleição suplementar, obviamente a gente deliberará sobre isso em um outro momento, quando a gente tiver com tudo mais concreto para poder tomar as decisões corretas na hora certa.